Bem-vindos! Estamos aqui então na apresentação do jogo Alentejo da Tinto and Ugly, o jogo português lançado para Game Boy em 2025. Tenho aqui comigo o Vasco e o Filipe. Antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui e termos esta conversa. Como é que vocês estão? Se calhar estão um bocadinho fartos de entrevistas, não? Não. Antes de mais, obrigado também por estarem aqui presentes hoje e por terem tirado o vosso tempo para nos entrevistar. Ora, essa. Eu queria começar com uma pergunta, que é, obviamente, esta parceria parece natural, porque a Loading Studios decide fazer um jogo em Game Boy. A Technamic trabalha com consolas e computadores retro. Faz todo o sentido, é natural, já explicaram mais ou menos como é que aconteceu, mas porquê o Game Boy? Mais por parte da Loading Studios, se calhar, porquê o Game Boy? É assim, tudo isto começou, curiosamente, onde estamos, na ETIC. Portanto, e com o Ivan também. Porque o Ivan foi meu professor na ETIC e no meu segundo ano ele sugeriu que nós fizéssemos durante uma semana um jogo para Game Boy, utilizando a ferramenta que é o GB Studio. Portanto, algo mais fácil de usar, não é preciso saber muito sobre programação. E o Game Boy também é bom porquê? Porque nos facilita em termos criativos, porque não dá para fazer muita coisa. Portanto, nós começamos a limar o que é possível e o que é que não é. E a partir daí surgiu este bichinho pelo Game Boy. Eu, juntamente com o Daniel, fizemos 3 projetos em 3 semanas. Portanto, cada um tinha o seu tema, puzzle, exploração e narrativa. E ficou sempre lá atrás, o bichinho por fazer jogos por Game Boy. E quando nós saímos da licenciatura, acabámos por nos juntar um dia e o Ivan começou a falar sobre esta ideia de porque é que não fazemos um jogo para Game Boy do Alentejo. E o Alentejo sem lei. E se fosse sobre cowboys? E então começou por aí. Portanto, ou seja, toda esta pegada do Game Boy veio na verdade por causa de um exercício numa aula. E pronto, e a partir daí, depois claro que juntámos o útil ao agradável. O Game Boy depois é uma plataforma que foi super conhecida nos anos 90 e quase todas as pessoas nessa altura tinham um Game Boy e acaba por ser uma consola que une gerações. E como o Filipe disse ainda muito bem na apresentação também, tanto pessoal mais novo conhece o Game Boy, como o pessoal mais velho também teve o Game Boy. Portanto, não é algo super nicho, como o ZX Spectrum, se calhar que só atingiu uma faixa etária mais velha, neste momento, que é mais velha, e o Game Boy une essas gerações. Portanto, fazia sentido. E vocês têm a intenção, ou já estão a fazer isso de alguma forma, de trabalhar com outra plataforma? Eu sei que o jogo também saiu para PC, mas... Sim, ou seja, a plataforma principal será sempre o Game Boy, pelo menos nestes jogos que estamos a desenvolver agora, e no futuro mais próximo da Loading Studios posso também garantir que se trata mais do Game Boy. Até porque tivemos a aperfeiçoar todas as nossas práticas no GB Studio e tudo aquilo que tivemos a aprender nestes últimos anos para a plataforma de Game Boy. Portanto, os próximos que vierem supostamente têm tudo a tendência para melhorar, não é? E para aprendermos como é que se faz melhor as coisas para a plataforma. Se bem que tem gente a pedir já para a NES. É bem possível, é bem possível. Para a NES, porque faz parte mais ou menos do mesmo contexto. Mas isso já é o que o Vasco disse, exige uma reaprendizagem e não há uma ferramenta como o GB Studio para já ainda para o NES. Exato. Existe assim uma... E o que acontece é que depois aquela parte criativa que eu falo, que eu gosto imenso no Game Boy, e acho que a equipa também gosta, que é que de certa forma nos limita num bom sentido. E portanto é a plataforma que mais gostamos. Mas tu falaste do porte em PC. Isto é uma tentativa nossa também de chegar se calhar a outro público, não é? E posso já estar aqui a adiantar algumas coisas, mas a nossa ideia é colocar isto mais para a frente, se calhar num Steam, ok? Portanto, este porte fez sentido para agora, para o lançamento em geral, mas depois no futuro também para ser lançado. Quem sabe Nintendo Switch também. Quem sabe, nunca se sabe. É uma boa plataforma, faz sentido. Eu quero devolver esta pergunta, de certa forma, ao Filipe, com o trabalho na Technamic. Se existe, com esta intenção de preservar o físico e de fazer reviver esta magia dos cartuchos e tudo mais, se há alguma consola que ainda não trabalhaste e gostarias de trabalhar, ou dessas retro? Portanto, talvez a Super Nintendo, voltando ao Game Boy Advance. Ok.
que já há umas produções interessantes, indies e retro, que apontam para o Game Boy Advance. Mega Drive já trabalhei, Atari 2600 já trabalhei. Das mais antigas, acho que só falta mesmo a Nintendo, a clássica e a Super Nintendo. Acho que falavas das limitações do Game Boy, por um lado ajudam, por outro acredito que compliquem também. Houve assim alguma mecânica que vocês queriam ter no jogo e tiveram que deixar de fora? Ou seja, as mecânicas em si ou seja, como nós sabemos das limitações, já estão meio pensadas para aquilo, mas a forma de trabalhar muda bastante. Até posso dar um exemplo super básico, que o animador, que é o Rui, estava a fazer as animações e ele está habituado a animar em 2D normal. E, portanto, uma catrafada de frames, não é? E o Game Boy estava a dizer não, por favor, estou a sofrer, não é? E, portanto, nem sequer estava a funcionar. E, portanto, tivemos que aqui arranjar toda uma... E se bem me recordo, o sprite que ele estava a fazer até era uma dimensão muito maior do que aquilo que era preciso para meter na cena. E, portanto, teve que diminuir a animação, teve que meter menos frames e nesses poucos frames tem que caber toda aquela animação passada. Portanto, com poucos frames tens que fazer saber a muito, não é? Nesse caso, sinto que houve alguns problemas de adaptação, mas é normal, não é? Uma pessoa está habituada a fazer jogos para Unity ou Unreal, não é a mesma coisa do que fazer para uma consola antiga. O compositor também teve um trabalho. Exatamente. Porque ele estava a pensar na parte de orquestrar música, mas ele teve que trabalhar com trackers, portanto, para chiptunes. Então foi a primeira vez que ele começou Sim, exatamente. O Rui pronto, já tem alguma experiência a fazer música para jogos, para trailers e sound effects e tudo mais. E realmente, quando eu disse, Rui, olha, temos aqui um desafio para ti, só que vai ter que ser tudo em chiptune, porque isto é para rodar mesmo num Game Boy real, não é para fazer uma emulação, não é? E ele, ok, então vamos a isso, mas foi toda uma curva de aprendizagem, pronto, diferente, não é? Portanto, ele teve mesmo a usar o editor de música do GB Studio e depois, como o Rui é um excelente profissional e adoro imenso o Rui, acabou por fazer uma versão orquestrada da banda sonora também. Que vai estar na cassete, diga-se de passagem, da edição de luxo. Apresento-vos então o próximo projeto da Loading Studios, chamado 31, The Botafogo Odyssey. Estamos já mesmo no fim, queria só perguntar para o futuro da Loading Studios. Sabemos que vem um terceiro Alentejo, pelo menos deram essa indicação. Tivemos agora uma surpresa. E a minha pergunta é se poderão pensar em algo fora da caixa, como um Porto da Festa e da Francesinhas. Era bem possível, não vou mentir. Ou seja, tudo o que se faz em Portugal, eu acho que tem uma... tem sempre um contexto muito interessante e eu acho que ainda não foi bem espremido em termos de cultura no geral. Não estou só a falar nos videojogos, estou a falar noutros meios também. Principalmente nos videojogos, porque não é tão desenvolvido cá em Portugal, não é? Como a gente gostaria que fosse, apesar de já começarem a aparecer coisas. Mas a intenção aqui é mesmo continuar este percurso da Loading Studios a brincar com a Portugalidade. Quanto ao Alentejo 3, percebo a tua pergunta, no entanto, ainda não temos planos no roadmap para ele, ou pelo menos que eu possa divulgar já. Claro que fica com aquele bichinho atrás da orelha e claro que vamos preencher esse bichinho um dia, mas agora o nosso foco vai ser o 31 da Botafogo Odyssey. E muito bem. Muito obrigado por este momento. Obrigado nós, pela entrevista. Na verdade, já pediram sobre as alheiras de Mirandela. Também é uma boa ideia. Isso que não falta são ideias.